Meus amados, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui na gente, está aqui no nosso meio. Nós podemos já sentir a presença de Deus desde o momento que já nós temos assim, desde o ensaio, né? E Deus há de realizar grandes coisas, grandes feitos no nosso meio. Basta que a gente realmente venhamos nos derramar diante da presença dEle, venhamos descansar nele. Então vocês sentados assim mesmo, nós estaremos louvando com esse cântico introdutório, Santo Espírito. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Ó Senhor, fala a cada um de nós nesta noite. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar esse lugar. É o Desejo do meu coração sermos
pé, meus amados, e glorifique ao Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados. Eu abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho em que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração. Fale isso para o Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui nos visitando, nesse local, Rua Leopoldo 71, no Andaraí, os visitantes, sejam bem-vindos. Voltem sempre, é uma alegria para nós. Igualmente você que está no seu aparelho, acompanhando pela internet, seja bem-vindo. Vamos todos agora no mesmo espírito, buscar a face do Senhor, para adorá-lo. Oremos. Senhor meu Deus, aqui chegamos com um único propósito: louvar, engrandecer, demonstrar, ó Deus, a nossa adoração, o nosso respeito, a nossa submissão, o nosso amor ao Senhor, a nossa gratidão. Receba o nosso culto, Pai, e que nesta noite os cânticos, os sacrifícios de louvor cheguem até o Teu trono em cheiro suave, Pai. Que o Senhor fale em cada coração nessa manhã por meio da Tua palavra. Que nessa noite pessoas sejam tocadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém?
Continuemos com o ministro Luiz. Vamos louvar. Vamos ler a palavra de Deus. Isso. Leitura bíblica, 1 Crônicas 29, de 10 a 14. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá, queridos? Todos juntos? Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Tudo vem do Senhor, e é esse Senhor que nos dá tudo, que nos sustenta, que vamos continuar louvando. Louvemos ao Senhor, homem de guerra. Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores, homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal, que me dá poder para guerrear? Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová, pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. O canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar, porque o canto da vitória, glória a Deus, porque vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. Em nome de Jesus, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos,
Amado Deus eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. É o Senhor que luta, ó Deus, as nossas guerras, ó Pai, e é sempre vencedor, ó Pai. É o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que está presente aqui no nosso meio, falando aos nossos corações, alegrando a nossa vida de poder Te louvar e Te adorar, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por cada vida que se encontra aqui, ó Deus. Usa a nossa vida, ó Deus, como Tu bem queres, ó Pai. Continue falando, ó Deus, aos nossos corações, ó Pai. Que sejamos tocados por Ti, mas também que possamos fazer a Tua vontade, ó Deus. Esteja, Senhor Deus, abençoando, ó Deus, aqueles que estão a caminho, ó Pai. E aquele, ó Deus, que não tem Jesus em seu coração nesta noite, que seja uma noite de salvação, de alegria no céu, ó Pai. Para que a pessoa possa encontrar o Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo como seu único e eterno Salvador. No nome de Jesus Cristo que nós te louvamos. Amém. Vamos continuar louvando a nosso Deus com um cântico. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És única razão da minha adoração, ó Jesus. És única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem em Ti fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Sabe, amados, nós faremos isso eternamente. Adoraremos o Senhor em todo tempo, continuamente. Nós louvaremos ao Senhor. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém, pastor.
favor, amados, podeis assentar. A mensagem de hoje será trazida aos nossos corações pela missionária Sara Alani. Por favor, Sara, chega até aqui, minha filha. Esse é o teu. É sempre uma honra receber um missionário, uma missionária. No caso, Sara, uma jovem missionária. Sara, você é natural de que estado? Tocantins. É longe, né? Pouquinho. Tocantins. Você tem quantos anos? 22. 22. Sara, você está no projeto de missões nacionais Radical? Radical Amazônia. Radical Amazônia. Nós temos um irmão nosso lá. Ah, eu fiquei sabendo, Jackson, É o né? Jackson, viu? E é muito bom ver jovens assim como vocês, atendendo ao chamado do Senhor, deixando a família, sua zona de conforto, não é? Sua cidade, e se colocando inteiramente nas mãos do Senhor para onde Ele quiser nos enviar. E nós temos a responsabilidade de orar por vocês e de sustentá-los lá. Que você possa falar à igreja aqui tudo que o Espírito Santo colocou no teu coração. Como foi essa sua chamada, como foi essa experiência. Mas o que Deus foi colocando no seu coração para trazer a nós hoje aqui e aqueles que estão ouvindo pela internet, tá bom? Fica à vontade, a igreja está à tua disposição. Sabe, se você quiser beber uma aguinha, está aqui, ó, tá? Nada, querido. Boa noite, igreja. Boa noite a todos aqueles que estão aqui presentes essa noite, a todos aqueles que nos assistem nas suas casas. É um privilégio para mim estar aqui com a igreja, compartilhando um pouco do que Deus tem feito na minha vida, tem feito na comunidade do Caiambé, lá no Amazonas. E eu estava em uma igreja hoje de manhã e eu compartilhei com os irmãos que eu sempre fico feliz em poder ver os irmãos que têm nos sustentado, os irmãos que têm orado por nós e compartilhar as bênçãos do campo, né? Porque a gente sabe que nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja feita de muitos membros e que cada um cumpre com uma parte, cada um faz aquilo que Deus coloca em seu coração e tudo com o mesmo fim, que é a glória do Deus que nos chamou, é a glória do Deus que nos salvou, o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Então eu louvo a Ele, porque Ele nos dá essa oportunidade de estar aqui, de conhecer os irmãos e de poder compartilhar as bênçãos do campo missionário. Como o pastor já me apresentou, me chamo Sara, eu tenho 22 anos, sou natural de Araguaína, no Tocantins, terra quente, mas terra boa, e estou no Amazonas há 4 anos. Eu fui para o Radical Amazônia no final de 2017, eu tinha 18 anos, eu tive meu chamado missionário com 14 anos de idade, eu entendi que Deus estava me chamando para o campo missionário, mas eu não sabia para onde. E daí, até então, eu fui orando a Deus para que me despertasse, para colocasse em meu coração o lugar onde Ele queria me usar, né? E daí, então, eu fui orando e conhecendo os projetos da Junta de Missões Nacionais. Eu conheci o projeto Radical Amazônia, que comissiona jovens entre 18, na época era de 18 a 50 anos de idade, para comunidades ribeirinhas, para o trabalho de plantação e de revitalização de igrejas no interior do Amazonas. Dali eram 2 anos iniciais de experiência, a depender de como você ficaria esses 2 anos. Se você tivesse o desejo, você poderia ficar mais. Então, eu estou ali há 4 anos, servindo ao Senhor com alegria ali no Amazonas, e tem sido um privilégio para mim. Eu vou pedir ao irmão que coloque para mim o slide. Nós estamos na nossa campanha, que tem como tema Jesus Cristo é a única esperança. Vamos repetir com alegria isso? Jesus Cristo é a única esperança. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Jesus Cristo é a única esperança para aquele que está perdido? Eu creio porque eu vejo diariamente o poder de Deus, não só na vida das pessoas a quem Ele nos permite
pregar o evangelho, mas principalmente na minha vida, né? A gente precisa compreender que nós não passamos de pecadores e de que sem Cristo não existe nada de bom em nós. Então eu tenho muita alegria em saber que o Cristo que me salvou, o Cristo que derramou o seu sangue na cruz, que me livrou do lamaçal do pecado, é o Deus que me concede graça para continuar a obra que Ele começou em mim. Então eu louvo muito a Deus e eu creio que esse Jesus Cristo é a nossa única esperança. É a única esperança do ribeirinho, é a única esperança do carioca, é a única esperança de cada pessoa que vive nesse mundo que está fadada, né, ao pecado e jaz ao maligno. E nossa divisa está lá em Atos 4,12 e diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então nós estamos trabalhando durante o mês, esse período, segundo semestre de 2021, né, com a campanha Jesus Cristo é a única esperança. Eu vou pedir para ele passar para frente. Vou apresentar esse ao meu esposo. Acho que muitos fazem a cara, nossa, ela é tão novinha, já é casada. Mas esse é meu esposo, uma bênção. Tem 4 meses que nós nos casamos no Tocantins. E tem sido uma bênção estar no campo missionário, ao lado do meu marido, porque realmente o campo missionário é mais difícil sozinho, é mais árduo, tem áreas que nós não podemos cobrir. Então eu louvo a Deus pelo que Ele faz por meio do nosso casamento e oro para que nós sejamos usados e bênçãos do Senhor naquilo que Ele nos chamou a fazer. O Gabriel também é missionário, nos conhecemos no Amazonas e ele já está lá há 6 anos, então também no trabalho de plantação de igreja. E eu louvo a Deus pela vida dele. Pode passar para frente. Pode passar mais uma vez. Pode passar. Volta. Deixa aí. O projeto Amazônia é ligado ao norte do Brasil, a parte 1. Então, todo o projeto Radical Amazônia atua desde o Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Ali nós temos diversas frentes de atuação dentro da Amazônia. Eu trabalho dentro do Amazonas mesmo. Nós temos 2 coordenadores que são bênção na nossa vida, que é o pastor André e a missionária Germana, que são doutores dentistas que trabalham no barco missionário, mas que também atuam como coordenadores do projeto Amazônia. Pode passar. E nós temos alguns desafios. Eu sempre esqueço desse negócio aqui, eu fico olhando para trás. Mas nós temos alguns desafios como projeto Radical Amazônia. Primeiro, de plantar uma igreja relevante, né, no distrito do Caiambé. Caiambé é a comunidade onde atualmente eu moro. De Manaus para a comunidade que eu moro, a gente pega um barco, são 3 dias de viagem de barco. Chegamos no município de Tefé. E do município de Tefé, pegamos uma lancha para a comunidade onde moramos, que é o Caiambé. 1h30, mais ou menos, de Tefé para Caiambé. Ali nós temos um desafio de plantar uma igreja relevante, né, naquela comunidade. Porque não basta para a gente termos uma igreja. Nós precisamos ser uma igreja que realmente impacta aquela comunidade, né? Se, por exemplo, hoje a nossa congregação saísse dali, daquela comunidade, será que de fato nós faríamos a diferença naquele lugar? Será que se eu, como pessoa, como indivíduo, me mudasse da minha casa, será que eu faria diferença na minha vizinhança? Será que no meu emprego, se hoje eu precisasse mudar de emprego, a minha vida teria relevância e teria impactado as pessoas à minha volta? Então, nós temos o desafio de sermos relevantes no meio da sociedade. Para a nossa glória, para que nós venhamos nos sobressair, para que o nosso nome venha aparecer, não, mas para que Cristo seja visto por meio de nós. Na Bíblia fala, né? Os evangelhos vão dizer que nós não escondemos uma cidade edificada sobre um monte, né? Ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de uma mesa, debaixo de uma cama. Você vai colocar num lugar onde seja visível. Da mesma forma, os filhos de Deus, as pessoas a quem Ele convida, as pessoas a quem Ele salva, precisam ser relevantes e mostrarem essa luz de Cristo. Então, esse é o nosso desafio, plantar uma igreja que seja relevante, que esteja atenta às necessidades da comunidade, que hajam em favor daquele povo que precisa e necessita da esperança que é Jesus Cristo. Além do desafio de plantar uma igreja dentro da comunidade do Caiambé, nós também temos um desafio de plantar igrejas relevantes na região do Médio Solimões. Eu e Gabriel temos o desafio de mentorear outros missionários dentro do Médio Solimões ali, que cercam a nossa comunidade. Existem outras comunidades. E existe o Lago Caiambé, que existem inúmeras comunidades no Lago Caiambé. E o nosso desafio é plantar outras igrejas nessa comunidade. Nós temos plantado a nossa congregação ali, entregando aos irmãos a visão de que eles precisam se importar em plantar outras igrejas. E serem luz, em serem relevantes em outras comunidades. Então, nós temos esse desafio de poder
plantar a igreja no Caiambé e levar a igreja do Caiambé a plantar outras igrejas dentro do lago. A Amazônia tem por cerca ali no Amazonas, no estado do Amazonas, cerca de 35 mil comunidades ribeirinhas. 10 mil dessas comunidades não têm a presença alguma de uma igreja evangélica. Então é um desafio para nós alcançarmos esses povos que nunca ouviram falar de Cristo, levando a esperança que é Jesus Cristo. Então esse é um dos nossos desafios. Pode passar para frente. Antes de estar no Caiambé, né, eu falei que tem 4 meses que eu casei, então só então eu fui para o Caiambé, mas antes eu morei numa comunidade, atuei numa comunidade ribeirinha do Lago Sacambu, chamada Vila do Águia, num trabalho também de plantação de igrejas. Ali nós iniciamos o projeto com Mensageiras do Rei, Embaixadores do Rei, e crianças, né, nós fazíamos um trabalho infantil que se chamava Clube Radical, e a gente conseguia, né, alcançar muitas crianças, e por meio dessas crianças, as famílias dessas crianças, as mensageiras, e por meio das mensageiras, as famílias dessas mensageiras. Então, nós louvamos a Deus pelo que Ele fez no meio desses adolescentes. Eu lembro como se fosse hoje da nossa primeira reunião. Nós tínhamos 6 meninas que nós convidamos elas na nossa casa. Esse espaço onde está aí as mensageiras e embaixadores era a nossa casa culto, uma casa que, para a glória de Deus, uma igreja americana construiu para a gente morava do lado e na frente tinha esse espaço onde a gente realizava os cultos e as atividades. Mas no começo a gente morava de aluguel e aí a gente reunia essas meninas na nossa casa. E ali a gente fazia um trabalho, né, de discipulado com elas. E na nossa primeira reunião, eu lembro que a gente encheu as paredes da nossa casa de frases depreciativas, dizendo: você não é amada, ninguém se importa com você, você não deveria ter nascido. A gente entende que o índice de abuso infantil é muito alto dentro do Amazonas. Então, a gente percebe a necessidade de mostrar para essas meninas de que elas são amadas, de que existe alguém que se importa com elas, de que existe perspectiva de vida, além de elas se casarem, se juntarem aos 12, 13 anos de idade e terem filhos. Existe algo além disso. E Deus, Cristo, é a esperança para essas meninas. E ali dentro daquela casa, eu lembro que a gente pediu que cada uma delas escolhesse um daqueles papéis que elas mais se identificavam. E aí elas começaram a escolher e a chorar. E eu perguntava para elas se elas já haviam ouvido aquilo em casa. E todas elas começavam a perceber eu comecei a perceber que elas ouviam muito isso em casa e eram tratadas daquela forma. E elas começaram a chorar e de repente todas elas estavam chorando e a gente chorando junto, porque entendendo que aquelas meninas eram carentes do amor do Senhor. E elas nunca compreenderam de que existe alguém que se importava com elas. Então nós mostramos a elas de que tudo aquilo que elas ouviam, na verdade, não era aquilo que Deus imaginava a respeito delas, não era aquilo que Deus sentia a respeito delas, e de que eram filhas amadas do Senhor. Então foi um privilégio muito grande poder iniciar a plantação de igreja ali no Lago Sacambu. Essa foto é da passagem da primeira etapa delas, foi lindo. Essa menina da ponta, a Raeli, dessa ponta direita, eu lembro que no aniversário de 1 ano, a gente fez o aniversário de 1 ano das Mensageiras do Rei lá na comunidade. E aí a gente perguntou para elas o que as Mensageiras do Rei representavam na vida dela. E ela vem de uma família muito desestruturada. O pai era usuário de droga, os irmãos também eram usuários de droga. E a mãe sofria muito por conta desse relacionamento e elas, as meninas, os filhos, acabavam sofrendo junto também. E aí, ao perguntar para a Raeli qual era a importância das Mensageiras do Rei na vida dela, ela falou, olha, ela começou a chorar. Para mim, as Mensageiras do Rei me mostrou que existe esperança. Todos vocês sabem como é a minha família, mas quando eu comecei a frequentar e eu conhecer Jesus, eu percebi que existe solução para a minha casa. Eu descobri que eu posso orar pela minha família. Eu descobri que eu posso orar pelos meus pais e pelos meus irmãos, para que o Senhor traga arrependimento a elas. E na época a campanha nem era Jesus Cristo é a única esperança, mas ela usou exatamente essa palavra. Nas Mensageiras do Rei, eu aprendi que em Cristo eu tenho esperança. Então eu louvo a Deus pela esperança que Deus levou até essas meninas. Pode passar para frente. E aí, aqui vocês podem ver, era uma reunião de mães, né? Foi num Dia das Mães ali, a gente tinha várias mães, muitas mães de mensageiro, outras mães da comunidade. Aqui nós, na congregação, já que já começamos a nos reunir em culto, começamos a fazer as atividades de domingo, culto de oração, culto de louvor a Deus. E nós louvamos ao Senhor pelo povo que Ele levantou ali naquela comunidade. Pode voltar para o texto? Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias, lá no livro de Atos. Aí tá, eu coloquei errado, mas é Atos 3. Vamos ler do Atos 3, do 1 ao 12. E depois eu vou ler o 4, do 10
ao 14. Atos 3, do 1 ao 12. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? No capítulo 4, verso 10. Saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de conhecer a Ti, Pai. Nós te louvamos porque a nossa esperança viva é Jesus Cristo e nós queremos que o Senhor fale conosco essa noite. Que o Senhor encha os nossos corações com a Tua palavra. Que o Senhor glorifique a Ti mesmo, Deus, por meio de nossas vidas. Que o Senhor preencha o espaço daqueles que vivem de forma vazia e desesperança, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a honrar ao Senhor em tudo que fizermos. É isso que nós oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A gente entende nesse texto, né, um texto logo após ali a descida do Espírito Santo, né, o Pentecostes, e a igreja primitiva começando a acontecer, aqueles irmãos vivendo em comunhão, aquela igreja começando a avançar, e ali Pedro e João, né, entram no templo para poder no horário da oração ali da tarde, e eles veem aquele aleijado à porta do templo, né, pedindo esmola, vivendo numa situação à margem da sociedade. E a gente aprende tantas coisas com esses apóstolos que serviram de forma fiel ao nosso Senhor. Eu fico intrigada com o fato de que Pedro e João, eles estavam atentos à necessidade daquele homem. Pedro e João, eles poderiam simplesmente passar, entrar no templo e fazer aquilo com que eles foram com o objetivo. Mas não, eles enxergaram a quem estava à margem, né? Eles enxergaram aquele homem aleijado, aquele homem que estava ali na porta do templo. Será que nós temos notado as pessoas que estão doentes à nossa volta? Será que nós temos notado as pessoas que estão carentes de Cristo à nossa volta? Será que nós temos notado as necessidades do outro? Eles não só olharam, mas eles fizeram algo para sanar a necessidade daquele homem. Eles não só olharam, mas entenderam que aquele homem precisava de ajuda. Eles enxergaram a presença daquele homem. E eu tenho percebido, eu tenho olhado para o meu coração e às vezes eu pergunto, Senhor, eu sou tão egoísta, eu olho tanto para mim mesmo, eu estou sempre tão preocupado em como as coisas e as pessoas me afetam, que eu me esqueço de olhar à minha volta, de olhar para o meu próximo e enxergar que ele tem necessidades. E que o Senhor me chamou primeiro a servir. Enquanto eu sirvo, o Senhor também trata das minhas necessidades, o Senhor cura as minhas necessidades, o Senhor cura as minhas feridas. Então, Pedro e João, eles estavam atentos à necessidade daquele homem. Eles entenderam que ele precisava de ajuda, né? Quantas vezes nós estamos tão presos a nós mesmos que nós não temos a capacidade de enxergar o nosso próximo do nosso lado?
Quantas pessoas estão doentes, às vezes que trabalham com a gente, pessoas que vivem ao nosso lado, pessoas da nossa família, pessoas da nossa igreja, que estão morrendo, falecendo, não fisicamente, mas sem Cristo. Ou às vezes tem Cristo, mas está desanimado na fé, tem enfrentado situações difíceis à nossa volta. O nosso mundo hoje, andar em Manaus, é muito triste, porque você vê uma quantidade infindável de venezuelanos que vieram se refugiar no nosso país e vivem em situação de miséria, vivem com filhos pequenos, às vezes médicos, advogados, professores pedindo dinheiro na rua, vendendo bala na rua para ter o que comer. Então, assim, é muito difícil você olhar para a nossa realidade hoje no Brasil e, às vezes, a gente culpa tantas pessoas, a gente tenta encontrar tantos culpados, mas a gente não tenta solucionar o problema. A gente acha que a responsabilidade é do governo e, de fato, tem parcelas de responsabilidade, mas nós não podemos esperar pelo governo aquilo que somente o cristão pode fazer, que é levar a mensagem de esperança. Nós esperamos tanto para que os outros olhem para a necessidade, a gente olha, a gente sente pena, mas a gente não age em favor dessas pessoas. A gente não enxerga que elas precisam de esperança. O ribeirinho precisa de esperança. O carioca que está nas ruas do Rio de Janeiro precisa de esperança. O carioca que trabalha numa grande empresa, ele precisa de esperança. Aquele aleijado que vivia à porta do templo precisava de esperança. E a cura física não era o que ele mais precisava, como a gente vai ver mais à frente. As pessoas têm necessidade. As pessoas precisam de que nós venhamos entender o que é ser igreja. Pedro e João entendiam o que é ser igreja. Eles viviam num contexto de igreja que eles vendiam as suas propriedades e os seus bens para poder ajudar aqueles irmãos que não tinham. Eles compreendiam o que era viver em comum uns com os outros. Eles tinham unidade, tinham comunhão. Por isso eles conseguiam enxergar as necessidades das pessoas que estavam fora. E nós, como igreja, somos chamados para olhar para fora de nós mesmos. Nós somos chamados a olhar para fora da nossa própria realidade e enxergar as pessoas que precisam de nós. Cada pessoa que Deus coloca no nosso caminho, cada pessoa que Deus coloca na nossa vida, é uma oportunidade que Deus nos dá de apresentar a essas pessoas a esperança. É a oportunidade que Deus nos dá de levar essas pessoas à cura emocional, espiritual. Enxergar as necessidades das pessoas é essencial. E durante esse tempo de pandemia, eu estava até conversando com a irmã no começo do culto, foi muito desafiador. Foi um tempo de muitos desafios, de muitas tristezas, de muitas perdas, mas também foi um tempo de muita oportunidade que o Senhor nos deu para levar esperança a essas pessoas que viviam sem esperança. E nós pudemos ver o cuidado de Deus lá no Amazonas, por meio dos irmãos, por meio das igrejas batistas, por meio dos irmãos do Brasil inteiro, que enviaram esperanças para aquelas comunidades, que enviaram esperanças para Manaus. E ali nós pudemos, eu vou pedir para ele passar para frente. Pode passar um pouquinho. Nós pudemos ali abençoar vidas através de cestas básicas que os irmãos enviaram para as comunidades. E cesta básica é tudo o que eles precisam? Não. Mas cestas básicas abriram portas para que o evangelho chegasse a essas vidas. Quantas pessoas nós tivemos o privilégio de ouvir chegar na casa da pessoa com uma cesta básica, que nem era uma coisa que durasse o mês inteiro, e aquelas pessoas chorarem, porque Deus havia respondido a oração delas. Mês passado, eu recebi na nossa comunidade uma irmã da minha cidade que levou 50 cestas básicas para serem distribuídas lá. E lá, quando nós chegamos numa comunidade chamada Marajó, próxima ao Caiambé, onde atuam 2 outros missionários, nós chegamos com aquela cesta básica e entregamos a um casal. E aquele casal, na hora que segurou a cesta básica nas mãos, eles começaram a chorar. E a gente sem compreender o que estava acontecendo, né? E a mulher com um bebê na mão, né? E ele falou assim, eu te falei que Deus iria ouvir as nossas orações. Na noite anterior, eles tinham orado, pedindo a Deus que suprisse as necessidades deles, porque eles não tinham nada em casa. E Deus respondeu as orações dele por meio de irmãos que muitas vezes a gente nem conhece. Então, Jesus Cristo se importa com as necessidades daquelas pessoas. Ele se importou com a necessidade daqueles casais. Ele se importou com a necessidade dessa senhora que nós chegamos na casa dela e ela também agradeceu a Deus, porque não havia nada na sua casa para comer. Então, a gente enxerga que quando nós olhamos para o lado, nós enxergamos oportunidades. Mesmo em meio à crise, nós enxergamos oportunidade de servir os irmãos que estão ao nosso lado. Muitas vezes,
é dando, é se entregando, é servindo, que o Senhor nos mostra, de que realmente as nossas necessidades às vezes são tão pequenas e de que a gente nem precisa de certas coisas. Então nós louvamos a Deus pelo privilégio que nós tivemos de abençoar essas pessoas por meio da contribuição de tantos irmãos Brasil afora que se importaram, que olharam, que enxergaram a necessidade do povo ribeirinho. E não só do povo ribeirinho, mas de tantos outros projetos da Junta e até fora da Junta, mas de irmãos que conseguem entender o que é ser igreja, o que é olhar para o lado, o que é enxergar a necessidade do próximo. E aí o texto ele continua dizendo: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Quando eu vejo esse texto, eu percebo que não existe filho de Deus miserável. Não existe filho de Deus que não tenha absolutamente nada para que ele não possa oferecer a outras pessoas. Nós temos a maior riqueza que existe nesse mundo. Nós temos a riqueza de valor inesgotável, imensurável. Paulo ele vai nos dizer na carta aos Romanos que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Ele compreendia que nós éramos como que carregávamos tesouros em vasos de barro. Nós somos filhos do Senhor, nós somos comprados por alto preço, nós carregamos em nós uma mensagem valiosa, com preço de sangue. Então nós não somos miseráveis, meus irmãos. Nós temos algo a oferecer para esse mundo. Se eu não tenho um prato de comida para dar, se eu não tenho uma roupa para dar para quem está nu, mas eu tenho o Evangelho que é poderoso para salvar vidas. E se eu não sou fiel nas pequenas coisas, como um prato de comida, como uma roupa para dar, como uma quantia em dinheiro, como eu posso ser fiel em uma coisa tão grandiosa que é o Evangelho? Como eu posso ser fiel em algo tão poderoso que Deus confiou em minhas mãos? Nós temos um privilégio tão grande de carregar uma mensagem tão poderosa que transforma vidas. E por muitas vezes nós nos calamos por vergonha do que as pessoas vão pensar de nós, ainda mais num mundo tão terrível como está hoje, onde ser cristão, de fato, exercendo a sua fé, às vezes é vergonhoso, porque às vezes você é chacotado, é humilhado, é perseguido. E às vezes nós nos calamos, quando na verdade a única resposta para a situação do Brasil e do mundo é Jesus Cristo. E nós esperamos do outro, nós esperamos de pessoas, nós esperamos de instituições, quando na verdade nós sabemos que a resposta está no Senhor. Pedro e João não eram miseráveis, eles não tinham prata e não tinham ouro, mas eles tinham o poder de Cristo na vida deles, e nós carregamos esse poder. O poder de transformação, o poder de dar esperança às pessoas, o poder de levar alegria àqueles que estão sedentos, àqueles que estão tristes, àqueles que estão deprimidos, de levar o Evangelho que foi pago por alto preço. Isso é precioso, né? Nós somos um povo que todos os dias recebe a graça de Deus na provisão, na saúde, na proteção. E principalmente nós recebemos a graça de Deus por meio da salvação. E ainda levamos em nós a riqueza desse Evangelho Salvador. Nós levamos uma mensagem de valor inestimável, uma mensagem com preço de sangue. E o que temos oferecido ao nosso próximo? O que temos dado às pessoas que necessitam de nós à nossa volta? Será que nós temos parado para olhar um pouco para fora de nós, como Pedro e João fizeram ao entrar naquele templo? E olhado para a necessidade do outro e pensado: eu não sou miserável, eu sou um filho de Deus. E eu tenho mais para oferecer a esse homem ou a essa mulher do que qualquer um nesse mundo tem. Porque eu tenho o poder de Cristo, de transformação que habita em mim. Nós somos abençoados pelo nosso Deus tão poderoso. Nós temos o privilégio de ter a graça dele nas nossas vidas, né? Uma graça que transforma, uma graça que cuida, uma graça que zela, que forja o nosso caráter. Deus nos ama tanto para nos deixar da forma como nós estamos, né, meus irmãos? Nós sabemos quem nós somos e que de fato nós precisamos mudar. E o Senhor nos ama tanto que Ele permite que nós passemos por momentos, muitas vezes, onde Ele vai expor o nosso pecado, onde Ele vai expor a nossa fraqueza para que nós sejamos curados e tratados. Porque Ele não pode permitir que nós estejamos da mesma forma, que nós fiquemos da mesma forma. Nós precisamos de transformação. Nós precisamos de esperança na nossa vida. E até nós que conhecemos a Cristo, precisamos ser relembrados todos os dias de que nós olhamos para o alto, porque a nossa esperança está lá. Continuando o texto, ele vai dizer: segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar.
Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha que coisa mais linda. Aquele homem não entrava no templo. Ele estava todos os dias à porta do templo pedindo esmolas. E, de repente, Deus muda a perspectiva daquele homem. Deus muda a forma como aquele homem enxergava aquele templo. Porque se antes ele usava aquilo como uma forma de obter o sustento dele, agora ele entra saltando, pulando, cantando de alegria, louvando a Deus. Sabe por que ele louvou a Deus? Porque ele sabia de onde ele havia sido tirado. E sabe por que muitas vezes nós somos ingratos e não louvamos e não entendemos a grandeza do nosso Deus? Porque nós não nos lembramos de onde o Senhor nos tirou. Por muitas vezes nós não somos ex-drogados, ex-alcoólatras ou passamos por situações difíceis na nossa vida, mas todos nós estávamos perdidos no pecado. Todos nós estávamos no império das trevas e o Senhor nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Foi de lá de onde o nosso Senhor tirou. Quando nós nos lembramos que nós estávamos condenados à morte, presos aos nossos pecados, presos aos nossos vícios, presos às nossas maldades e que não havia esperança para nós, nós entramos por essas portas, louvando ao Senhor, porque Ele nos arrancou do lamaçal do pecado. Aquele homem entrou pelo templo, saltando de alegria pelo que Deus havia feito na vida dele. Ele sabia de onde ele havia sido tirado. Irmãos, nos lembremos de onde o Senhor nos tirou. Nos lembremos quem nós éramos e o que o Senhor fez por nós, porque isso nos lembra de ser gratos ao Senhor. Isso nos lembra de louvar a Ele pelo benefício que Ele tem feito nas nossas vidas todos os dias. Isso nos livra do espírito de murmuração e de reclamação. Isso nos lembra de que o Senhor, que é esperança, é o Deus que nos sustenta. É o Deus que nos traz de um lugar tão sujo para um lugar de descanso, para um lugar de paz, para um lugar de plena consciência de que esse não é o nosso lugar e de que as tristezas e as aflições desse mundo não nos abalam, porque o Senhor está conosco e um dia irá nos levar para aquele lugar que de fato é a nossa casa, é a nossa morada. Só que a gente está tão apegado a isso aqui, a esse mundo material, que a gente esquece de que não é essas bênçãos desse mundo que a gente tem que comemorar, mas as bênçãos celestiais que o Senhor nos dá dia após dia. A maior riqueza que nós temos é servir a um Deus santo, justo e poderoso. A maior riqueza que nós temos todos os dias é poder ganhar almas para o Senhor Jesus e poder saber que o nosso pai, o nosso filho, o nosso irmão, o nosso vizinho, o vendedor de bala do sinal vai estar na glória com a gente. Essa é a maior riqueza que nós podemos conquistar aqui nesse mundo. Aquele homem foi um homem de perspectiva mudada. E eu queria pedir que o Senhor passasse o slide para frente mais uma vez. Na verdade, voltar. Isso. Eu quero apresentar para vocês o Leandro e a Marlúcia. Na verdade, o Leandro, a gente chama ele de Louro, porque na comunidade o apelido dele é Louro e todo mundo conhece ele por Louro. O apelido do Louro na comunidade era Louro Bandido. Aí vocês imaginam se era uma peça boa esse sujeito. Gabriel começou a jogar bola com ele, né? Começou a investir num relacionamento com o objetivo de discipular o Louro, de levar o evangelho ao Louro. Então, eles iam para a roça, eles jogavam futebol, eles estavam sempre presentes na família do Louro e da Marlúcia. O Louro bebia muito, chegava em casa muito alterado, esfaqueava as pessoas pela comunidade. Isso é muito comum na comunidade, muita briga acontece. E assim, Marlúcia sofria muito, né, por o marido ser assim. E os três, ela e a sua filha Letícia, né, viviam longe do Senhor. E até que Louro teve um encontro com aquele que dá esperança. Isso mudou as perspectivas do Louro, isso mudou quem ele era, isso mudou o coração do Louro. E hoje, quem conhece o Louro não acredita que esse era o apelido do Louro na comunidade. Um homem pacífico, um homem de bom coração, um homem temente a Deus, um homem engajado na obra. E uma coisa que a Marlúcia sempre falava era: o meu sonho é casar, mas eu não vou casar com o Louro. Porque ela sabia quem era o marido dela. Só que Deus muda perspectivas. Como mudou daquele aleijado que entrou saltando e glorificando a Deus dentro do templo, Ele mudou também as perspectivas do Louro e da Marlúcia. E tá aí, Louro e Marlúcia casando. Isso aconteceu há 2 semanas na comunidade, o casamento deles. Isso foi um impacto muito grande para a comunidade, porque eles não têm o hábito de casar, né, oficialmente. Eles se juntam com 12, 13 anos e levam a vida dessa forma até quando dá. E ele foi um testemunho de Deus na comunidade, do que Deus faz na vida de um homem, do que Deus faz na vida de uma família, quando essa família conhece a Cristo. Quando eles permitem que Cristo faça a transformação na vida deles. E aí nós tivemos o privilégio de ver o Louro e a Marlúcia se casando lá na comunidade, no aniversário da congregação. Batizamos Louro e Marlúcia e mais 3 mensageiras, a Maísa, a Mayra
e a Daphne, que também são bênção, se converteram dentro da organização Mensageiras do Rei. E nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito ali, mudando perspectivas, mudando vidas, mudando histórias. E não existe privilégio maior do que isso, de ver o agir de Deus, de ver que fora de nós há algo muito maior acontecendo, de que a vida não se trata da nossa história, a vida não se trata de como as coisas nos afetam, de como nós somos, se trata de um Deus que é poderoso, que transforma vidas e que tem muito a fazer nesse mundo por meio das nossas vidas. Então nós louvamos ao Senhor pela obra que Ele tem feito ali na vida do Louro e da Marlúcia. Continuando, no verso 11 diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu atrás dele, até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso nos surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? E aí lá no capítulo 4, depois que eles já são levados para o Sinédrio, onde eles são ali questionados pelos líderes religiosos de o que eles estavam fazendo, aquele alvoroço que eles estavam causando, eles respondem: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. É interessante que ele vai dizer que o aleijado, ele se apegou a Pedro e João. Mas o que Pedro e João fizeram? Eles apontaram para Jesus. Eles falaram: por que vocês vêm até nós como se nós tivéssemos feito alguma coisa? Sabe quem fez isso? Foi o Senhor Jesus, aquele que vocês rejeitaram. Aquele que vocês crucificaram. Esse Jesus foi o Jesus que transformou vidas. Esse Jesus foi o Jesus que curou aquele aleijado. Olhem para Ele. Será que as nossas vidas têm apontado para Jesus? Quando Deus olha para nós, quem Ele enxerga? Quando as pessoas olham para nós, quem Ele enxerga? Ele enxerga nós mesmos, os nossos caprichos, o nosso jeito bem-sucedido, às vezes no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa faculdade, na vizinhança, entre os nossos amigos. Ou as pessoas olham para nós e enxergam Cristo. Pedro e João apontavam para Cristo em tudo que eles faziam. O objetivo da vida deles era render glória ao nome de Cristo. E esse precisa ser o objetivo da nossa vida. Em tudo que nós fizermos, nós precisamos lembrar que as pessoas estão diante de nós porque Deus colocou elas diante de nós. E que cada uma delas é uma oportunidade que nós temos de apontar para Cristo. De apontar para o Salvador que cura, que muda, que restaura, que dá esperança, que muda perspectivas. Essa é a nossa missão. Se eu sou missionária, eu não sou missionária para o meu engrandecimento, mas eu sou missionária para mostrar quem Cristo é, porque eu sou miserável. Eu sei quem eu sei que eu sou falha e pecadora. Se eu sou professora, eu sou uma missionária disfarçada de professora, porque a minha missão ali é glorificar a Deus. E as outras coisas são os meios que eu uso, são as ferramentas que eu uso para dar glória ao Senhor. Para que eu me engrandeça? Não, eu sou miserável. Mas para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja reconhecido, para que a glória dele seja vista no meio do povo. Então essa é a nossa missão. E sabe por que nós precisamos disso? Porque no verso 12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe esperança longe de Cristo. Por vezes o nosso vizinho vai ser uma pessoa espetacular, um homem bom, que trata bem sua esposa. Mas se ele não tem Cristo, meu irmão, ele está caminhando para a perdição. E eu preciso falar de Cristo. Por vezes o meu amigo da escola é uma pessoa boa, uma pessoa dedicada nos estudos, uma pessoa que até é simpatizante do Evangelho, mas sem Cristo não há esperança para ela, porque não há outro nome pelo qual essa pessoa seja salva. E nós precisamos nos lembrar de pregar o Evangelho com afinco, com amor, claro como ele é. Meus irmãos, sem Cristo não há salvação. E se eu não anuncio Cristo, se eu não anuncio Cristo como a única esperança para as pessoas à minha volta, eu não tenho dado a elas a oportunidade válida de conhecer o Evangelho. Eu não tenho dado a ela a oportunidade válida de ter uma esperança. Que nós devemos pregar que Jesus Cristo é o único nome pelo qual nós podemos ser salvos. Se eu não me arrependo dos meus pecados, se eu não confesso a minha fé em Jesus Cristo, e se eu não aceito a salvação por meio da graça, não há salvação para mim. Eu quero chegar ao céu, mas eu quero chegar ao céu junto com você, meu irmão. Então eu preciso te dizer, nós precisamos dizer às nossas pessoas que estão à nossa volta que Jesus Cristo é o único nome pelo qual elas podem ser salvas. E sem Cristo nós não vamos chegar a lugar algum.
Nós precisamos deixar claro para as pessoas de que elas precisam se mover em direção ao Senhor Jesus, como Pedro e João deixaram claros diante daquele sinédrio, de que tudo que eles estavam fazendo não eram eles, na verdade, era o Senhor Jesus Cristo, e sem Ele não há salvação. E dizer isso diante de um povo extremamente zeloso da lei, um povo que se achava superior por praticar a lei, era um escândalo. Mas Pedro e João não puderam se calar diante da grandeza, da riqueza do evangelho que eles levavam. Eles não eram miseráveis, eles levavam algo poderoso e compartilhavam aquilo que eles levavam. E ele termina dizendo assim: vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que foi curado, nada podiam dizer contra eles. O que fez com que João e Pedro se destacassem em meio àquele povo? O que fez com que as pessoas enxergassem aquele poder, aquela diferença na vida de Pedro e João? Eles eram homens comuns e iletrados. Verdadeiramente, aqueles homens andaram com Jesus. E isso fez toda a diferença. Aquelas pessoas perceberam que eles haviam andado com Jesus, porque eles eram homens comuns e sem instrução. Como eles poderiam estar fazendo aquilo que eles estavam fazendo? Como eles poderiam estar curando? Como eles poderiam estar ensinando com tanta autoridade? Eles andaram com Jesus. Irmãos, quando nós andamos com Jesus, quando nós caminhamos com Jesus, quando nós fazemos dele o centro da nossa vida, quando nós reconhecemos que nós somos eternamente dependentes de tudo do Senhor Deus, as pessoas enxergam Cristo em nós. Porque na nossa própria capacidade, o homem por si só, ele não é capaz de demonstrar nenhum ato de bondade longe de Deus. O homem por si só, largado a si só, ele é incapaz de demonstrar amor. E nós precisamos desse Senhor Jesus, para que andando com Ele, as pessoas enxerguem que não é o nosso bom falar, não é o nosso conhecimento, não é a nossa boa instrução, mas é o fato de nós caminharmos com Jesus que nos torna diferentes. O que nos dá alegria verdadeira. Meu irmão, você é tão alegre. Por que você é tão alegre? Parece que as dificuldades vêm e você não desanima. Meu irmão, eu ando com Jesus. Meu irmão, o que existe na sua família? Porque a minha família está desestruturada. Eu não sei o que eu faço mais no meu relacionamento, no meu casamento, com os meus filhos, não me obedecem, não me respeitam. Meu irmão, eu ando com Jesus. E é Ele quem faz a diferença na minha vida. Então, que nós possamos lembrar todos os dias que a esperança que o ribeirinho lá da Amazônia precisa, nós temos ela no nosso coração e eu posso levar. A esperança que o seu vizinho precisa, você carrega ela dentro de você. A maior doença do homem não é o corona. A maior doença do homem não é qualquer doença física. A maior doença do homem é o pecado. E o remédio para o pecado está em Jesus. E nós precisamos enxergar as pessoas necessitando desse remédio tão precioso. Vacinas não salvam. Vacinas salvam a carne. Mas o que salva é o Evangelho. Enquanto nós nos calamos, muitas pessoas têm morrido à nossa volta sem a presença do Evangelho. Então, irmãos e irmãs, que nós possamos todos os dias nos lembrar de que nós somos chamados a levar essa única esperança. É maravilhoso o que Deus tem feito ali no Amazonas, mas é Ele que tem feito. Nós somos apenas instrumentos. Sabe aquelas marionetes? Nós somos apenas marionetes do Senhor. E com alegria, com prazer, porque nós sabemos que nas mãos do Senhor, nós somos usados para aquilo que realmente tem valor. E eu louvo a Deus pela vida das igrejas, pela vida dessa igreja, a primeira igreja batista, aqui em Andaraí, que tem orado pelos missionários, que tem contribuído para missões, que tem entendido a necessidade de honrar a Deus por meio do campo missionário, que tem cumprido a sua missão aqui nesse bairro, porque nós sabemos que é necessário que uma coisa aconteça para que Cristo volte, que é o que? A pregação do Evangelho. E eu quero que Jesus volte, que esse mundo não está fácil, não. Então, se nós queremos que o Senhor Jesus volte, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos anunciar as boas novas. Com alegria no nosso coração, o nosso Redentor voltará. Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem nos buscar. E eu quero que nós possamos levar muitos conosco. Quero que a gente possa levar os ribeirinhos, mas eu quero também que a gente possa levar os irmãos aqui do Rio de Janeiro. Aqueles que estão perdidos aqui. Então, muitas vezes, o meu chamado não é de ir, mas o meu chamado é de ensinar e de pregar o Evangelho aqui. Quero desafiar você que se sente chamado para o campo missionário. Que um dia Deus já falou com você, Deus já tocou o seu coração sobre a necessidade de ir para o campo, de conhecer um campo missionário, de atuar, de ser voluntário.
de ajudar de alguma maneira, que você realmente se coloque à disposição do Senhor, ore a Ele pedindo que Ele venha colocar no seu coração especificamente o que Ele deseja para a sua vida. E se algum irmão quiser conversar comigo após o culto, quiser alguma informação, eu estarei à disposição ali também. Pode me procurar, saber mais sobre o projeto Radical Amazônia, como funciona. E eu estou ali à disposição. Mas eu quero agradecer aos irmãos pela oportunidade que os irmãos me dão. Eu queria só pedir que passasse para o último slide. Eu vou deixar aqui o meu contato e o do meu esposo. Se vocês quiserem mandar mensagem para tirar alguma dúvida, para ter notícias do campo missionário, mensalmente nós enviamos nossas cartas missionárias para os irmãos que a gente tem contato, para ter mais notícias do campo. Se você quiser nos adotar também, orando ou contribuindo financeiramente, eu tenho aqui também a ficha do PAN, nos procure também ao final do culto. Muito obrigada pela oportunidade que a igreja nos dá de poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem feito ali no Amazonas. Como é bom a gente ver uma jovem de 22 anos com tanta emoção, com tanta alegria. Você vê que ela fala de algo que é a vida dela, né? Que transformou a vida dela, que levou ela a se entregar a Jesus e se tornar uma missionária na Amazônia. Como é bonito a gente ver o que Jesus faz. Você foi criado no lar evangélico. Sim. Oi? Uhum. E você se converteu com que idade? Eu tinha 10 anos quando eu me converti. 10 anos. E quando é que você sentiu a chamada para ser missionária? Você tinha 14 anos. 14 anos. Está vendo a importância das crianças? Que Deus já vai trabalhando nos coraçõezinhos das crianças. Veio de um lar que a conduziu no caminho do Senhor, né? E você e o Gabriel estão trabalhando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor ali na Amazônia. Que Deus continue te abençoando, te dando essa motivação, essa alegria. Você fala de algo que você experimenta, que você vive. E é isso, e é essa emoção, e é essa motivação que nós esperamos que toda a igreja venha a ter. Porque você está vendo Deus atuar, modificar a vida do louro bandido, que agora é um louro santo, servo de Deus, casado. Poder de Deus que transforma, é o poder de Deus que transforma. E às vezes nós esquecemos disso, poder. E Jesus disse, vocês erram porque vocês não conhecem a palavra nem o poder. Nós precisamos conhecer as duas coisas. O Evangelho é poder transformador. Que Deus continue te abençoando. Você trouxe o recado de Deus que nos emocionou a todos. Muito obrigado, Sara. Nada, querida. Vai na paz. Aquele homem aleijado estava na porta do templo. Ele estava na porta do templo. Ele estava na porta do templo. Ele não conseguia entrar no templo. Interessante, não é? Enquanto a Sara estava falando aqui, a gente fica refletindo. Os parentes, os amigos, que levavam ele até a porta do templo e deixavam ele sentadinho ali para pedir esmola, que é um lugar estratégico, porque as pessoas vão falar com Deus e elas acham que dando esmola estão alegrando a Deus. Eles são inteligentes, eles gostam de ficar nesses lugares. Mas por que esses amigos que o deixavam lá todo dia, por que ele não diz assim, olha, me deixa hoje dentro do templo, que eu quero louvar a Deus? Não é? Deixa um pouquinho lá dentro do templo. Porque a visão daquele aleijado, como disse Sara, estava cega, só pensando
no sustento financeiro. Queridos, ele não estava impedido de entrar no templo, mas quando Jesus transformou a vida dele, ele correu para dentro do templo. Porque não é o templo, é a presença de Deus, o lugar de adoração. O centro da vontade de Deus para nós é na adoração. Esse é o centro da vontade de Deus. Deus não quer você fora do templo, fora da presença dEle. Templo simbolizando a presença dEle, não essa construção aqui de alvenaria. Deus não quer você fora, Ele quer você dentro, no centro da vontade dEle, para que você tenha a alegria de pular louvando a Ele. Para isso, você precisa deixar Jesus entrar no seu coração. Faça isso. Se você ainda não fez, consagre sua vida ao Senhor, e você vai ter a alegria de pular na presença de Deus e viver no centro da vontade de Deus. E nesse sentido que eu convido você agora a se colocar de pé e cantar o hino que vamos encerrar esse culto, que tem exatamente esse título: No centro da tua vontade. Não quero estar do lado de fora. Eu não quero estar do lado de fora. Eu não quero estar na periferia. Eu quero estar no centro, Senhor. Faça isso. Cante esse louvor, rogando a Deus para que a sua vida esteja sempre no centro da vontade dEle. Amém? Ministro, por favor. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar que eu quero habitar, Senhor. E é neste lugar que eu posso descansar. E é neste lugar, no centro da tua vontade. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar que eu quero habitar, Senhor. E é neste lugar que eu posso descansar. E é neste lugar, no centro da tua vontade. Sei que muitos vão dizer
sei, existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar que eu quero habitar, Senhor. E é neste lugar que eu posso descansar e te adorar. E é neste lugar do centro da tua vontade. Vamos orar, encerrando esse culto. Louvamos a Deus pela vida de Sara, pelo seu esposo, Gabriel. Se você ainda não tem um PAN, sabe o que é PAN? É um plano de auxílio missionário, né? Que você preenche uma ficha e você vai passar a receber um boleto, ou pode ser também o desconto automático. Ou seja, você vai receber um documento, uma informação, como sustentar, ajudar com uma pequena parcela, cooperando para o sustento do missionário. Esse é PAN. Se você não tem um PAN e tem condições de ajudar, de cooperar com o sustento da Sara e do Gabriel, após o culto, procure a Sara, ela vai te dar uma fichinha, né, para preencher, vai ajudar a preencher, e depois vai mandar para a sua residência o documento para todo mês você estar ali pagando, ajudando no sustento dela. E periodicamente você vai receber uma cartinha, ou por e-mail, informando um relatório como é que está o trabalho lá, que você está ajudando. É tão bom. Você pode receber por e-mail também. Ok? Então eu faço esse apelo. A nossa igreja tem muita gente envolvida, muita gente com muitos pães, mas sempre cabe um lugar para mais um pão, né? Então que Deus abençoe. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos por esta noite em que podemos ouvir a Sara, tua serva, que, Senhor, aos 10 aninhos entregou sua vida ao Senhor. E que o Senhor a vocacionou na sua adolescência para a obra missionária. E ela foi obediente, Senhor. Ela está no campo de missões, na Amazônia. E o Senhor a abençoou lá, dando-lhe o Gabriel como marido, Pai. Obrigado, porque o Senhor é aquele que abençoa e honra aqueles que o obedecem e o honram. Que o Senhor continue usando esse casal para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor abençoe a todos nós hoje, para que aqui onde estamos plantados, sejamos também missionários, levando a palavra de esperança, que é Jesus Cristo. Ele é a única esperança para esse mundo. Ó Senhor, motiva a sua igreja, para que durante toda a semana nós sejamos missionários aonde estivermos. Desperta em nós esse sentimento, Senhor. Obrigado por essa noite, receba o nosso louvor e a nossa adoração. E que teu amor, Pai, e a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão, o consolo, o conforto e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com esta amada igreja e com todas as demais igrejas do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra espalhadas, hoje e para sempre. Amém. Amém? Por favor, pode se assentar, faça a sua oração individual e tenha uma semana abençoada.